Gênesis capítulo de número 3, verso 14 e 15. Gênesis capítulo de número 3, verso 14. Amém? Porquanto fizeste isto, maldita serás, mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém. Estenda a tua mão para cá, me abençoe para que Deus possa me usar para falar a palavra dele nessa noite. Graças te dou, Espírito Santo, por tudo que o Senhor já está falando conosco desde o início desse culto. Aliás, desde hoje pela manhã no estudo bíblico. Graças eu te dou, Senhor, pela tua presença, pela tua glória, pela palavra que o Senhor tem, meu Pai amado, dispensado a nós aqui, usando cada um dos teus servos. Senhor, estamos tão felizes, porque estamos comendo, estamos alimentando, estamos sendo moldados, mudados, transformados essa noite, por toda a palavra que o Senhor está ministrando a nós. Esteja à vontade. Fale, meu Pai amado, no detalhe comigo, no detalhe com cada um que está aqui. Tudo aquilo que o Senhor quer nos mudar, tudo aquilo que o Senhor quer nos transformar. Porque não somos, não temos e não fazemos nada sem Ti. Quantos concordam, digam amém. Vem limpar as minhas mãos, meu coração é o teu altar. Vem fazer valer tua vontade em mim, a tua obra vem com... Agora que você já aprendeu, canta comigo. Vem limpar as minhas mãos, meu coração é o teu altar. Vem fazer valer tua vontade em mim, a tua obra vem completar. Então toca, então cura, então tira o que está em mim, mas não vem de ti. Então toca, então cura, então tira o que está em mim, mas não vem de ti. Quem quer cura nessa noite? Quando o homem e a mulher caíram, Deus desce para falar com eles, não os encontra porque eles estavam nus. E o Senhor chama por Adão, Adão diz, Senhor, eu estou nu. Ele diz, quem foi que disse para você que você está nu? Você comeu do fruto que eu disse para não comer, não foi? Ele diz, Senhor, foi a mulher. A mulher que o Senhor me deu, me seduziu e eu acabei caindo. Fui na conversa dela e comi e caí. Deus olha para a mulher e diz assim, por que você fez isso? Ela diz, foi a serpente. A serpente veio e falou uma história tão bonita, eu não resisti, comi e caí. Deus chama os três. Vem o homem, vem a mulher, vem a serpente. Fica os três aqui, vamos bater um papo. Deus olha para o homem e diz para o homem assim, porque você me desobedeceu e comeu do fruto,
Agora a terra não vai mais dar para você 100% sem esforço. Agora a terra vai produzir espinhos. Agora a terra vai ficar árida. Você vai precisar arar a terra, você vai precisar regar a terra, você vai precisar arrancar os espinhos, você vai precisar arrancar os matos, as coisas que crescerem. E mesmo assim ela não vai dar 100%, ela vai dar às vezes 30%, às vezes 60%, às vezes 100%, às vezes não vai dar nada. E com o suor do teu rosto, agora você vai comer. Eita! Aí Deus olha para a mulher e diz assim: porque você pecou, agora se multiplicarão as tuas dores, e com muita dor você dará luz a um filho. O seu desejo será para o seu marido, e ele te dominará. Ele olha para a serpente, que a gente não sabe se ela tinha perninha, se ela tinha asinha, se ela andava alta, a gente não sabe como era antes. Mas ele diz assim: por conta do que você fez, fazendo com que a minha melhor criação caíste, a partir de agora, você vai ser pior, a mais maldita de todos os animais e as bestas feras que existem. Você vai andar rastejando sobre o seu ventre e comendo do pó da terra. Imediatamente a serpente vai, não sei se ela perde asa, se ela perde perna, se ela perde alguma coisa, mas ela imediatamente se rasteja e sai respirando do pó da terra. E ele olha para a semente e diz assim: eu colocarei inimizade entre você e a mulher, entre a semente que vai vir de você e a semente que vai vir da mulher. Esta vai ferir a tua cabeça e você vai conseguir ferir o seu calcanhar. Olha como é que é importante. Eu vou pregar rápido hoje aqui, vocês vão entender logo, mas a mensagem é uma mensagem profunda. Desde o início da mensagem, desde o início do culto, Deus está falando que tem cura, que tem algo especial para fazer com a gente aqui hoje. Então eu não tenho dúvida que Deus vai curar alguém aqui nessa noite. Quando fala de pó da terra, ele diz que a serpente vai se alimentar do pó da terra. A minha mente não pode imaginar outra coisa, a não ser lembrar que o homem é feito do pó. A Bíblia diz que somos pó, do pó viemos, do pó voltaremos. Não é assim? A Bíblia diz que Deus pega o homem do pó da terra e assim forma o homem. E agora ele está dizendo para a serpente que do pó da terra ela vai se alimentar. Sabe uma coisa que me chama a atenção? Quando eu leio Gênesis capítulo 3, eu vejo a Bíblia intitulando Satanás, dando a ele, né, esse símbolo de uma serpente. Durante toda a Bíblia, em alguns momentos, eu vejo ainda a Bíblia colocando Satanás como uma serpente. Por exemplo, quando Jesus fala com os discípulos, ele diz assim: eis que eu vi Satanás caindo do céu como um raio, mas eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e até mesmo se comerdes alguma coisa mortífera, não te fará dano algum. Então, até ali, a gente ainda está vendo Satanás representado por uma serpente. Mas quando chega no livro do Apocalipse, quando João está narrando, Satanás não é mais falado como uma serpente. Ele é falado como um dragão. E ainda é citado o seguinte, dizendo assim: eu vi o dragão, vírgula, a antiga serpente. Se no Gênesis ele é serpente, no Apocalipse ele não é mais a serpente, ele é a antiga serpente que virou o dragão, é porque ele crê? É porque ele se fortalece? Como que você faz alguém crescer? Comida, vitamina, nutrição. Alguém que não tem nutrição morre às mínguas. Mas alguém que é uma serpente e passa a ser dragão, é porque ele foi muito bem. Mas a Bíblia diz que ela vai se alimentar do quê? Do pó. Então essa serpente, que ao longo de uns 7.000 a 8.000 anos de história, não sei quanto tempo isso vai chegar, que a gente ainda está no meio da história e não sabemos o fim, quando será o final. Mas ao longo de 6, 7.000, 8.000 anos, essa serpente se alimentou tanto do pó, que ela é narrada como um dragão.
Só que ele vai dizer que nós somos o pó. Não faz sentido dizer que a serpente vai comer poeira. Faz mais sentido entender que ela vai se alimentar daquilo que é gerado pela natureza do pó. Pastor, eu não entendi, então eu vou lhe explicar. Existem alguns espíritos imundos que eles gostam de se alojar em corpos. E esses espíritos imundos que se alojam em corpos, que a gente conhece como possessão, eles se alimentam exatamente daquilo que a pessoa pratica de errado e que o alimenta. Como, por exemplo, ele coloca um vício do álcool, ele se alimenta justamente do vício do álcool. Ele põe na pessoa o vício, por exemplo, pela imoralidade, então o que alimenta ele é justamente a imoralidade. Ele põe na pessoa um ímpeto pelo assassinato, então ele se alimenta pela morte, ele se alimenta pelo sangue. Um grande exemplo disso é quando Jesus entra na cidade de Gadara e ele vê um homem que só nele tinha uma legião, que é aproximadamente 6.000. Jesus nem chega a falar com ele, enquanto Jesus está se aproximando, ele já grita assim: o que a gente tem contigo, Jesus de Nazaré? Por que você veio nos atormentar? Jesus ainda quieto, ainda sem falar nenhuma palavra, eles dizem: se o Senhor vai nos expulsar, permita que a gente entre naquela manada de porcos. Jesus disse: então pode ir. Ele sai daquele homem, entra em uma manada de porcos e logo precipita quase 2.000 porcos pelo despenhadeiro. Por que aqueles demônios pediram e preferiram sair do homem e ir para porcos? Porque eles estavam com medo. No texto diz, eles estavam com medo que Jesus os expulsasse do seu território. Alguma coisa no território de Gadara alimentava. Então eles queriam continuar no território. Eles estavam dizendo: expulsa a gente do homem, mas não tira a gente do território. Porque eles são territoriais. O que está aqui não é o mesmo que está lá. O que alimenta de uma coisa não é o mesmo que alimenta de outra. O mesmo que se alimenta de um vício não é o mesmo que se alimenta do outro vício. Um que se alimenta de um pecado não é o mesmo que se alimenta de outro pecado. Cada um se alimenta de uma coisa. É por isso que quando você olha, em uma cidade predomina uma coisa, em outra cidade predomina outra. Em um país predomina uma coisa, em outro país predomina outra. No Brasil, qual é a coisa que mais predomina aqui? Violência e corrupção predomina aqui. Mas se você for na África, o que predomina na África são aqueles cultos vudus. É diferente daqui, é diferente. Em outros lugares predominam outras coisas, em cada local predomina uma coisa. E eles diziam para Jesus: permita que a gente saia daqui e vá para os porcos, porque eles não queriam sair do território. Se Jesus tira ele do homem, permite que eles vão para os porcos, eles estão mudando de corpo, mas não está saindo do mesmo lugar, porque o pó da cidade de Gadara alimentava eles. É por isso que existem espíritos familiares. Quando você olha para uma família e você vai reparando como que funciona, você vai vendo. Quando uma família tem um histórico, por exemplo, de divórcio, você olha que o tataravô teve, o bisavô teve, o avô teve, o pai teve. Quando chega na vida da pessoa, ele olha, o irmão não dá certo, o primo não deu certo. Nada, nenhum casamento na família parece que vai dar certo. Por quê? Porque existe um espírito familiar que vem passando de pai para filho. O pó do divórcio, o pó do adultério, o pó da imoralidade vai passando de pai para filho. Ele sai do homem, mas não sai do porco. Às vezes você olha uma família, todo mundo bem casado, mas o problema ali é o álcool. Todo mundo, todos os homens da família têm problema com álcool. Todos os homens da família têm problema com homossexualismo. E não é uma família só com tudo, não. Normalmente é uma área mais forte. As outras áreas às vezes nem aparecem. Mas quando você faz um mapa, você consegue perceber, nessa família predomina isso, nessa outra predomina aquilo, e nessa outra predomina aquilo. É porque naquela família, o pó daquele erro alimenta certo tipo de serpente.
Quem está me entendendo, diga amém. Quando você chega numa cidade, quando você chega num bairro, numa rua, existem espíritos territoriais. Normalmente naquele pedaço ali predomina alguma coisa. Em alguns lugares, como na Bahia, por exemplo, predominam alguns demônios que vai ali no ritmo do axé, né? Da timbalada, daquela bagunça do axé ali, eles gostam daquele tipo. Rio de Janeiro predomina mais aquele pessoal do funk, aquela bagunça toda. Você vai lá pra cima, predomina mais o pessoal do frevo. Aqui é mais o pessoal do rap, sei lá. Em cada um, eles vão entrando dentro da cultura, do tipo de dança, do tipo de erro, do tipo de perturbação, do tipo de atração sensual que aquele ritmo traz. E aqueles espíritos territoriais, eles ficam sempre ali, acampando no mesmo lugar. Porque Jesus falou: rastejarás sobre o teu ventre e do pó da terra se alimentarás. Então deixa eu aprofundar um pouquinho que você já entendeu onde eu vou chegar. Se eu tenho aqui na minha casa, se aparece um gato aqui, um cachorro, e eu coloco uma vasilhinha de comida num cantinho para ele, um pouquinho de água, hoje, ele vai comer, vai ficar por ali, vai invernar por ali e vai ficar. No outro dia ele vai embora? Duvido. Aí no outro dia eu coloco de novo um pouquinho de comida. No outro dia eu jogo um milhozinho para as pombas. No outro dia eu jogo um alpistezinho no chão. Daí a pouco a minha casa está sendo frequentada por pombas, porque eu jogo milho para pomba. Daí a pouco a minha casa está sendo frequentada por pardais, porque eu sempre jogo alpiste, eu sempre jogo comida para os pardais. Se eu coloco comidinha sempre na porta, fresquinha ou ração, daqui a pouco a minha casa está sendo frequentada por todos os cachorros, porque eles marcam. Ele diz, naquela casa ali, aquele dono, aquela dona coloca comida para a gente. Você não precisa prender, você só precisa pôr comida. Você não precisa pôr coleira, você só põe ração. Eles acham, pelo cheiro, eles acampam, eles ficam. E depois para mandar embora dá trabalho. Por quê? Porque eles acham que ali sempre vai ter comida para eles. Então deixa eu desenhar para quem não entendeu ainda. Quando o diabo sente o cheiro do pó, ele diz, ali tem comida para mim. Ó, tá pecando. Está exalando carne, está exalando natureza humana, está exalando os frutos da carne ali, ó. Olha o cheiro de pó. Aí ele chega e começa a comer hoje. No outro dia ele fica por ali rodeando, deixa eu ver se vai ter de novo. Aí a gente, dá mais um pouquinho. Aí ele, opa, que o negócio aqui tá bom. Daí a pouco ele diz, gente, vem aqui, fica perto aqui, porque a dona sempre põe comida. É mesmo, e a comida não falta não, sempre no horário certo. Aí vai chegando 2, vai chegando 3, aí a pouco tem aquele acampamento. Por quê? Porque ele sabe que ali vai ter comida na hora certa para eles. Por que essa mensagem é uma mensagem que vai curar você nessa noite? Porque não adianta eu pegar um pedaço de pau, não adianta eu pegar uma mangueira com água, não adianta eu querer expulsar os cachorros da minha porta, se eu não tirar a comida. Não adianta eu gritar dizendo, chispa, sai, não quero mais vocês aqui. Eles vão embora, eles não vão. Eles ficam ali com o rabinho entre as pernas, eles dão uma voltinha, senta do outro lado da rua e fica ali, quando eu viro as costas ele volta. A única coisa que pode fazer esses cachorros irem embora, esses gatos irem embora, essas aves irem embora, eles perceberem que não vai mais ter alimento. Porque eles se alimentam do pó. E quando eu vou lá no livro do Gálatas, eu vejo o Senhor falando o seguinte para mim e para você. Ande no Espírito. Você não vai cumprir com a consciência da carne. Em outras palavras, ande no Espírito. E você não vai deixar exalar o pó. Olha para mim. Eu sou feito de pó? Sim.
fui formado do pó. A minha carne é o pó. E aqui ele vai dizer, a sua carne e o seu espírito estão em constante briga. Um querendo ser maior que o outro. Se o teu espírito predominar, a tua carne mortifica. Mas se o teu espírito mortificar, a tua carne predomina. Ele está dizendo o seguinte: se você fizer o que a carne pede, ela vai exalar pó. E aonde você passar, ela vai soltando pó. E os bichos vão seguir você, porque eles querem respirar o pó. Mas se você começa a alimentar o espírito e a mortificar a carne, é como se o espírito chegasse, colocasse sobre você uma camada. É como se o espírito colocasse sobre você uma água, alguma coisa que deixasse esse pó grudado, de maneira que o pó fica tão engessadinho que o pó não sai, que o pó não consegue exalar, não consegue cair. E ele está dizendo, se você andar ligado no espírito, você não vai soltar pó, você não vai cumprir a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito. E o espírito cobiça contra a... Não dá para os dois fazer a mesma coisa. Ou a carne ou o espírito. Dá para servir a dois senhores? Não. Dá para eu ter um pé com Cristo e um pé com o diabo? Não. Dá para eu ser cheio do Espírito Santo aqui e lá fora ser conectado com o mundo? Não. Por quê? Porque são antagônicos, os dois são completamente água e óleo, não mistura, não compete, não tem como eles terem comunhão nenhuma. Ou um está forte ou o outro está forte. Alguém pode dizer, pastor, os dois estão fortes. Mentira, algum dos dois está mais forte, está te enganando que o outro está bom para te iludir. Talvez a tua carne está tão forte que ela está conseguindo te dominar, fazendo com que você se sinta espiritual, para você não buscar a Deus. Mas se essa palavra aqui nessa noite ela é tão poderosa, como um martelo que esmiuça a penha, Deus vai quebrar essa máscara que Ele colocou, e vai mostrar para você o quão podre você está no Espírito, o quão quebrado você está no Espírito, e vai te mostrar que Ele está te iludindo, para mostrar que o teu Espírito precisa de cura hoje. Ele diz, porque um se opõe ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Olha aqui para mim. Eu estou com a carne exalando. A minha carne está tão sequinha ali que ela está soltando pó. Eu estou fazendo tudo que a minha carne deseja, tudo que o meu coração deseja. Eu estou fazendo aquilo que que o meu desejo natural humano pede. Eu estou soltando pó. E ele vai dizer assim, ó, porque as obras da carne são manifestas, e elas são o adultério, a fornicação, a impureza, ó, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações. Está soltando pó, porque tudo isso aqui é coisa do homem. Eu não estou dizendo que essas coisas aqui é coisa do demônio. Eu estou dizendo que essas coisas são coisa do homem. Isso aqui é pó. Isso aqui é pó. A gente não peca porque o demônio fez a gente pecar. A gente peca porque a gente é ruim. Só que o diabo se alimenta do pó. Ele está dizendo assim, quando você começa a soltar pó, sai adultério, sai feitiçaria, sai porfias, sai iras, sai brigas, dissensões, heresias. Isso é você soltando pó, não é o diabo, é você soltando pó. Sai homicídio, sai bebedice, sai glutonaria. Ele está dizendo, você está soltando pó. Você está pondo comida para o cachorro. E ele está fazendo um acampamento, dizendo, aqui tem comida para a gente passar o mês inteiro. Vamos ficar. Aí eu levanto de
de madrugada, ou eu ando na minha casa e parece que o demônio está me seguindo. Eu estou aqui, parece que tem um vulto. Eu viro, aí parece que o vulto foi para o outro lado. Eu digo, pastor, aonde eu vou tem um vulto. Eu não vou dizer para você que você está com coisa na cabeça. Você tem certeza que você está vendo um vulto. Porque aonde você vai, você está soltando pó. E tem alguém te seguindo, respirando, dizendo, que o cheiro tá bom. Porque se eu saio do culto, se eu saio da presença de Deus, e eu chego lá fora, eu não consigo dominar a mim mesmo, eu não vou conseguir expulsar demônios. Se eu saio do culto, e eu chego lá fora, eu não consigo controlar a minha língua, e eu causo dissensão, eu causo briga, eu causo mágoa, eu não vou conseguir expulsar demônio. Se eu não consigo controlar o meu olho, e eu saio cobiçando, imaginando, pecando, eu não vou conseguir expulsar demônio. Se eu deixo a minha mente me levar e ela faz tudo o que ela quer, eu sou dono do meu nariz, eu faço aquilo que me dá vontade, eu não vou conseguir expulsar o demônio. Mas o demônio é o pecado? Não, o pecado é meu. Ele está ali porque ele está se alimentando de pó. Eu sento na frente da televisão e eu começo a exalar a minha natureza. O diabo fala, senta do lado e diz assim, vai, continua. Enquanto mais você se empolga, mais bom fica para mim aqui, porque eu vou sentindo o cheiro. Eu sento na frente do computador e eu começo a exalar pó. Eu vou pecando. E aí o diabo vai ficando do lado dizendo, que o cheiro tá maravilhoso. Continua porque tá bom para mim. E aquela serpente vai virando um dragão, ele vai ficando grande. Alamagara choremei. Jesus falou o seguinte, eu sou a videira verdadeira. O meu pai é um agricultor. Todo ramo que está em mim tem que dar fruto. Se não der fruto, é cortado e lançado fora. Mas vocês já estão limpos. Sabe por quê? Por causa da palavra que eu tenho vos falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Porque nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não pertencer à videira. Vocês não podem dar fruto se não permaneceres em mim. Pastor, eu não estou entendendo. Deixa eu te explicar. Eu sou pó e eu preciso exalar um fruto que vai agradar a quem quer comer, ou o fruto do Espírito para agradar a Deus, para agradar o diabo, amém? Então eu fui plantado. Estou plantado na terra. Terra é o quê? Terra é o quê? Se eu sou uma árvore plantada na terra, a minha raiz está onde? Na terra, no pó. Eu recebo nutriente da onde? Do pó, da terra. O que é que eu vou conseguir gerar lá em cima? Alguma coisa conectado com o que eu recebi. Dá para eu receber alguma coisa da terra aqui e colocar algo diferente aqui? Não. Eu recebo da terra algo, ela passa por mim, pelas minhas raízes, princípios, fundamentos, raízes, ela recebe, as minhas raízes recebem, passa por meu corpo, vai para os meus galhos e joga um fruto para fora. Só que eu tô com a raiz dentro da onde? Terra. Terra é? Então eu tô com a minha raiz dentro da terra. Vigia, eu preguei isso aqui semana passada. Lembra do embaraço? Foi na terça, né?
Eu falei do embaraço do fio amarrado. A minha raiz está dentro da... Então os frutos que vão brotar de mim têm a ver com a terra. Então vai sair de mim imoralidade, vai sair de mim o adultério, vai sair de mim a ira, vai sair de mim a peleja, vai sair de mim a mentira, vai sair de mim tudo que você viu de dissensão, os frutos da terra. Aí você diz assim, pastor, tudo bem, mas toda árvore não está plantada na terra? Não. Porque Jesus disse assim, eu cortei vocês e enxertei vocês em mim. Calma, calma, olha para mim. Aqui tem uma árvore. Essa árvore é Cristo. Ele diz, eu peguei vocês que estava plantado na terra e arranquei e enxertei vocês em mim. Para quê, Senhor? Para que vocês consigam dar fruto diferente, porque enquanto vocês estiverem com a raiz na terra, vocês vão produzir o que a terra quer. Mas na hora que eu colocar vocês em mim, vocês vão conseguir produzir o que eu gero, o que eu produzo, o que eu quero que vocês produzam. Tem gente que acha que não entendeu ainda. Então eu vou desenhar. Sem mim vocês não podem gerar. Deixa eu voltar para Gálatas então. Porque ele vai dizer o seguinte: mas os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Aí você vai olhar para mim e vai dizer, Senhor, mas esse fruto eu não consigo ter do pó. Não tem como eu produzir o amor, a fé, a paz, a bondade. Por quê? Porque o pó não me dá esse nutriente. Porque não há genética para esse tipo de coisa no pó. O pó só produz o que é mal. Se eu continuar com a minha raiz no pó, eu só vou gerar coisas referentes ao pó. Porque eu estou recebendo alimento do pó. Está entendendo ou está difícil? Aí ele diz, concordo com você. Sua raiz está dentro do pó. Então você só vai conseguir produzir aquilo que o pó dá. Então vamos fazer o seguinte. Traz as suas raízes. Trouxe. Coloca as suas raízes aqui. Finca as suas raízes. Eu vou começar a te dar coisas que você nunca recebeu. Vou te dar nutrientes que você nunca teve. Eu vou começar a colocar sobre o teu tronco algo que você nunca recebeu. Você não poderia gerar laranja se você era um pé de maçã. Mas eu vou enxertar você em mim para que você possa gerar laranja, porque eu sou laranja. Você só poderia produzir prostituição porque você estava com essa raiz da prostituição. Mas agora eu vou tirar você e vou colocar você no pé de santificação. E você vai conseguir produzir santidade, você vai conseguir produzir comunhão. Por quê? Porque agora eu estou colocando a sua raiz em uma outra terra, em um outro solo. Aí ele fala, ande no Espírito, e você não vai produzir o fruto da carne. Eu não sei se você não está entendendo. Ele está dizendo o seguinte, tira a tua raiz do pó, tira a tua raiz da terra, para de receber alimento do pó, porque não tem como você receber do pó e produzir diferente. Para você produzir diferente, põe a raiz no lugar diferente, o fruto será automático. Halamai. Tem como eu produzir
produzir alguma coisa boa se eu alimento a minha mente com coisa ruim? Não dá. Tem como eu produzir coisa boa se os meus olhos são alimentados por coisa ruim? Não. Tem como eu produzir coisa boa se o meu ouvido é alimentado por coisa ruim? Não. Tem como eu alimentar coisa boa se o meu coração é enchido por coisa ruim? Não. A Bíblia mesmo diz lá em Provérbios: a boca fala o que o coração está cheio. É impossível eu encher o meu coração de coisa ruim e a minha boca falar coisa boa. Porque ele está dizendo, se o teu coração está com a raiz no mal, vai sair mal da tua boca, não tem jeito. Olei, calamai. Eu vou aprofundar mais. Eu vou aprofundar mais, olha para mim. Tem gente que está assim, ó. 50 mil raízes afincado no chão. Um galinho só fincado do outro lado. E ela quer produzir bem só porque tem um galinho do outro lado, sendo que tem 50 mil raízes fincadas aqui. Ou você é totalmente de Deus, ou você é totalmente do diabo. Você vai produzir mais aonde você estiver mais fincado. Você vai produzir mais onde você estiver mais fincado. Se você gasta 10 minutos com Deus, 1 hora com o mundo vai falar mais alto, porque você recebe mais nutrientes do mundo. Se você gasta meia hora em comunhão com o Espírito Santo e 24 horas em comunhão com o mundo, em comunhão com a carne, a tua carne vai produzir terra, não tem jeito, porque ela está recebendo maiores alimentos, maiores nutrientes. Agora, se você quiser produzir os frutos do Espírito, pega a raiz inteira. Diga, Senhor, traz um trator aí. Amarra aqui, arranca com raiz e tudo. Eu não estou nem aí se vai doer, arranca com raiz e tudo. Me planta em outro lugar. Eu quero ser plantado no reino do Espírito. Eu quero olhar para o mundo, não quero sentir vontade. Eu quero olhar para a carne, eu não quero sentir vontade. Eu quero olhar para a terra, eu quero ter nojo da terra. Por quê? Porque eu quero estar alicerçado com a raiz do céu. Uremei. Halamagara surimi. Olha o que ele vai dizer. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Eu preguei domingo passado aqui sobre o fruto, sobre o suicídio espiritual. Quem lembra disso? Eu disse aqui, tem muita gente que está se suicidando espiritualmente. Por quê? Porque ele entende que não tem mais perdão. Ele entende que não tem mais graça. Ele entende que não tem mais nada em Deus para ele. Então ele se condena, ele auto se intitula errado. Ele auto se intitula condenado e diz, vou embora. Igual o Judas fez, vai lá e se suicida porque já se condenou. Jesus está dizendo aqui, se você permanecer em mim, eu também vou permanecer em você. Jesus está dizendo, eu não forço. Aí a gente não lembrou exatamente da frase que eu falei aqui, mas eu falei para ela, ela falou assim, Cláudio, por que Deus não pega e não força, e não castiga e não pune? Que nem o pessoal do Antigo Testamento lá no deserto. Eu disse, não. Porque se Deus penar, se Deus pesar a mão e fazer o povo ficar, eles vão dizer, e principalmente o diabo vai dizer, que Deus só tem adoradores se for pegado, se for humilhado, se for castigado, se for pegado à força. Vão dizer assim, o senhor só tem adepto porque se não ficar com o senhor põe doença. O senhor só tem adepto porque se não ficar com o senhor põe desemprego. Irmão, eu não acredito nessa história de que saiu da presença de Deus, aí ficou doente. Saiu da presença de Deus, Deus está pesando a mão. Deus não pesa a mão, porque Deus quer que a pessoa que fica porque quer. Deus não vai pesar a mão. Quer ir embora, vai. Quer ir desistir, pode desistir. Todos são livres. E Deus não compra o amor de ninguém, nem com dinheiro, nem com punição. Às vezes ficou doente porque ficou. Mas é muita mesquinhez a gente achar que ficou doente porque Deus pôs uma doença para trazer de volta. Eu não creio assim. O Deus que a gente serve é um Deus que diz, fica se quiser. Porque ele não vai dar o gostinho do diabo quando ele chegou para Jó e disse, só serve porque o senhor dá tudo. Ele diz, não.
Então tira tudo. Eu vou mostrar para você que ficou porque quis. Alamai, xeramai. Aí disse, então como é que vai ser? Eu disse, vai ser do jeito que tá. Deus vai continuar oferecendo oportunidade, vai ficar quem quer, mas vai chegar um dia que a oportunidade vai acabar. E essas pessoas vão chegar e vão dizer, deixa eu entrar. Ele vai dizer, você não queria ficar longe de mim, agora você está livre. Não tem espaço para você. Vai para onde você queria, aonde eu não estou. Está livre, faz o que você quiser. Agora quem queria a presença dele aqui, ele vai dizer, vinde bendito do meu Pai, para o reino que eu preparei para vocês. Desde o início do mundo, fica do meu lado. Ele vai dizer, quer ir? Pode ir. Porque se permanecerem em mim, eu permanecerei em. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não pertencer à videira. Vocês também não podem dar fruto se não estiverdes em. Repete para o irmão do lado assim, é impossível dar os frutos do Espírito se não tiver nele. Força de vontade não dá, irmão. Força de vontade não é nada perto da luta entre carne e espírito. Você pode ser o cara mais determinado do mundo, você pode ser o cara mais boa vontade do mundo, pode fazer propósito do jeito que você quiser, você vai perder. Porque essa luta não se vence com propósitos humanos. Essa luta só se vence quando o Espírito domina a carne. Pode fazer propósito de cabo a rabo, vai quebrar todos, porque não tem propósito humano que determina uma mudança. Então esquece o propósito, traz a presença do Espírito, o Espírito domina, reina. Faz igual Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino. Faz em mim a tua vontade. Ele está dizendo, existe um trono aqui dentro. Eu quero que o Senhor senta nele. Existe uma chave no meu coração. E eu dou ela na tua mão. Existe um comando na minha vida e eu entrego o volante na tua mão para que o Senhor me dirija. Eu não quero ser guiado pela minha vontade, eu não quero ser guiado pelo meu coração, eu não quero ser guiado pelo meu desejo. Eu estou produzindo pó e o pó está alimentando o diabo e o diabo está me perseguindo. Eu quero alimentar o Espírito, eu quero produzir o Espírito. Para quê? Porque o diabo vai morrer de fome perto de mim, mas o Espírito Santo vai ser adorado, o Espírito vai fazer morada, o Espírito vai habitar, o Espírito vai ficar. Ele me quer para cavata caçou. Aí terra no limite, ele me quer a série, me regai. Faz uma tenda. Diga para o Espírito assim, Espírito, eu quero produzir alimento para o Senhor. Eu quero fazer essa casa ser um ambiente propício para o Senhor morar. Eu quero exalar cheiro de adoração. Eu quero exalar cheiro de adoração, cheiro de obediência, cheiro de vida com Deus, cheiro de santidade, cheiro de culto racional. Eu quero ter cheiro, aleluia, de adoração sincera. Para quê? Para o Espírito não ir embora. Eu quero que ele habite, eu quero que ele fique. Alamai. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer, diz Jesus. Se alguém permanecer em mim, não permanecer em mim, será como um ramo jogado fora que seca. Tais ramos são apanhados, jogados no fogo e queimados. Olha esse versículo. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós,
Vocês vão pedir o que vocês precisam e ser-lhe-ão concedidos. Pastor, eu não entendi isso aqui. Olha aqui para mim. Suponhamos que eu estou sabendo que o Elias está querendo alguma coisa. Eu cheguei para a irmã Cleusa e irmã Cleusa, eu estou querendo um presente para o Elias aí, uma viagem, alguma coisa assim. Mas eu não sei se ele vai aceitar. Tem algum lugar assim que o Elias gostaria de viajar? Ela diz, tem, pastor. Nosso Deus. Desde pequeno Elias sonha em ir para Israel. Aí eu digo, é mesmo, é? É a vontade dele, é. Aí eu chego para ele todo temeroso, com medo de levar um não. Digo assim, ô meu amigo, eu queria te fazer um convite, rapaz, mas eu tô com medo de você não querer e eu passar vergonha. Diz aí, pastor. Rapaz, eu comprei 2 passagens, eu queria saber se você não quer ir para Israel, mas eu, Aí ele vai dizer, mas agora eu vou precisar insistir, convencer. Ele vai largar até emprego. Eu quero. Porque o que eu estou falando já está alinhado com a vontade dele. Mas se eu chegar para ele e dizer assim, rapaz, vamos lá no Afeganistão. Aí ele vai dizer, não, rapaz, eu estou trabalhando pra caramba, entrei no serviço agora. Estou conhecendo uma menina aí. Não vai dar não, eu estou ajudando minha mãe. Não, Elias, mas é cultura, rapaz, é conhecimento, é currículo. Rapaz, não é bom não. Não vai, vamos deixar para outra. Eu vou precisar convencer, porque ainda não é a vontade dele. Mas se já fosse a vontade dele, era auto. Pegou? Jesus está dizendo assim, se a minha palavra estiver em você, e você estiver alinhado a ela, você vai pedir tudo e você vai ser atendido. Sabe por quê? Você não vai precisar orar para convencer Deus de alguma coisa. Você vai dizer assim, Espírito Santo, igual eu falei da Cleusa, Espírito Santo, qual é a vontade do Pai? Aí o Espírito me leva na palavra e me começa a me revelar dizendo, o Pai quer isso. Ele também quer assim. Ele também quer isso outro. E eu vou dizendo, é mesmo, é? Ele está querendo isso aqui, tá? Ele está querendo muito. Eu vou estar orando, o Espírito Santo vai dizer para mim, poxa, como Deus está querendo fazer algo nesses últimos dias. Eu vou dizer, é mesmo, é? É. Aí eu chego na oração como que não sei de nada e digo assim, Deus, a gente precisa fazer algo nessa geração. Ele vai dizer, é mesmo, é? Sim, o que o senhor acha? Ele diz, para agora? Eu não preciso convencer alguém que já quer alguma coisa. Eu só preciso alinhar a minha vontade com a dele. Pastor, e como eu sei a vontade dele? Está no texto. Se você tiver fincado a tua raiz em mim, toda a vontade que for minha vai ser sua. Eu preciso orar para Deus me dar o Espírito Santo? Não, porque o maior interessado em me dar o Espírito Santo é Ele. Eu preciso orar para Deus me dar dom? Não, porque o maior interessado em me dar o dom é Ele. Eu preciso orar para Deus me dar uma libertação? Não, porque o maior interessado na libertação é Ele. Eu preciso orar para produzir um fruto? Não, porque o maior interessado no fruto é Ele. Eu só preciso alinhar e dizer, Deus, vamos produzir, vamos fazer, vamos mostrar. E Ele começa a exalar em mim a glória dele, o perfil dele, o caráter dele. Ele vai me fazendo um espelho dele. Alamagara chora mais. Eu chamo o Romário para vir na minha casa e digo assim, Romário, você é eletricista? Ele diz, sou. Eu digo, tem umas tomadas lá em casa dando curto, eu preciso que você dar uma olhada. O Romário vai chegar de mão vazia? Se chegar é um péssimo profissional. Cheguei para arrumar. Tem chave de fenda aí, Cláudio? Não. Tem alicate? Não. Então eu não consigo arrumar. Ué, mas o profissional é você. Você vem arrumar a bagunça e você quer que eu dê a ferramenta? Você tem que ter a ferramenta, ou não? Que Espírito Santo é esse que chega para fazer uma transformação, uma mudança na minha vida e pergunta se eu tenho a ferramenta?
mudar porque estava tudo dando curto-circuito aqui. Pergunta se eu tenho um alicate. Eu vou dizer não, se eu tivesse um alicate eu tinha feito. Quando o Espírito Santo vem, ele traz a mala. Ele abre a mala e diz: senta lá, quando terminar eu te falo. Pastor, eu não entendi. Você tem o Espírito Santo? Tem? Quem tem o Espírito Santo? Tudo que pertence ao Espírito já veio com ele. Tem nada fora. Não tem dom fora, não tem fruto fora, não tem poder fora. Não tem que derramar nada, porque se ele já está dentro, já está tudo com ele. Ele não vem sem ferramenta. Ele só precisa abrir a ferramenta e começar a pegar e dizer assim: eu preciso de um alicate, eu preciso de uma chave de fenda, eu preciso de um líder, eu preciso de algo para medir, eu preciso de algo para arrumar. E você vai dizendo: Senhor, e agora? Ele vai dizer: aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Fica aí, deixa eu fazer o que eu preciso. Olha mais. Oh meu Deus, eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando aqui. O que está errado na tua vida, irmão? O que está errado na tua vida? Pastor, eu sou muito assim, eu sou muito assado, pastor. Pastor, eu sou muito problemático. Eu tenho tanto vício, eu tenho tanto problema. Eu vou falar de mim, porque eu não tenho vergonha de falar dos meus defeitos. Porque se eu tivesse vergonha de falar dos meus defeitos, eu teria que discordar da Bíblia. Porque a Bíblia não escondeu os defeitos dos grandes homens. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus e mesmo assim não escondeu os defeitos dele. A Bíblia diz que Moisés era um homem que representava a Deus com todos os seus poderes. Mesmo assim Deus não escondeu os defeitos de Moisés. Abraão era um homem de Deus, amigo de Deus. Mesmo assim Deus não escondeu os defeitos de Abraão. Sabe por quê? Porque se Deus colocasse somente as partes boas na Bíblia, a gente ia olhar para esses homens e achar que era impossível ser igual a eles. Porque eles eram inerrantes. Então Deus colocou os erros e os defeitos para dizer que a gente é igual a eles. Se eles conseguirem, a gente também consegue. Davi adulterou, é mesmo? E mesmo assim foi segundo o coração de Deus. Por quê? Porque se arrependeu, então dá para você também. Moisés assassinou, Abraão mentiu, Pedro negou e mesmo assim continuou. Por quê? Porque o Senhor restaurou, então dá para você também. Maria Magdalena era prostituta e mesmo assim depois virou uma das maiores serviçárias do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor restaura, então dá para você também. Eu não tenho vergonha de contar os meus defeitos. Eu achava que o meu maior defeito era algo que eu lutei na minha juventude inteira, que eram vícios de moralidade que eu tive na minha adolescência. Produzir prazeres em si mesmo. Pensamentos imorais, cobiças, até filmes. Eu lutei contra aquilo anos. E eu dizia: no dia que eu ficar liberto disso aqui, meu ministério decola. Porque esse é o meu maior defeito. Deus me libertou, aquilo para mim ficou inútil. E eu não vi decolar. E eu fiquei: ué, não era? O que é então? Eu não me dava conta de que o maior defeito da minha vida era que eu era muito nervoso, muito estressado, muito ansioso, muito irado. Já assistiram aqueles filmes que eles colocam uma coleira de choque aqui na pessoa? E quando a pessoa tenta fazer alguma coisa, eles apertam o botãozinho, a pessoa toma um choque, ela fica quieta. Já viu? Quem já viu? É como se o diabo colocasse uma coleira dessa no meu pescoço. E toda vez que eu começava a decolar, o diabo apertava o botão e me matava de nervoso. E eu mesmo estragava tudo com a minha própria palavra. Eu mesmo quebrava tudo, magoava pessoas, desistia de tudo. E depois eu tinha que chorar e pedir desculpa e me arrepender. Eu entendi dizendo o seguinte: o meu maior defeito é o nervoso. O meu maior defeito é a falta de controle. O meu maior defeito é o domínio próprio. E eu entendi que o erro anterior, ele era secundário a este. Porque eu usava ele para suprir. Quando eu estava muito ansioso, quando eu estava muito nervoso, era como se fosse um refúgio. Uma válvula de escape.
Tem gente que a válvula de escape é bebida, tem gente que a válvula de escape é pornografia, tem gente que a válvula de escape é droga, cada um tem uma válvula de escape, a minha era aquela. E eu achava que tampando a válvula de escape estava bom, não era, aquilo era só uma consequência, eu não estava cuidando da causa. Só que o Senhor me levou para essa palavra, Ele disse para mim: filho, repara que de uns 9 frutos do Espírito aqui, 6 tem a ver com domínio próprio. Se você não entender isso aqui, eu vou embora. Os frutos da carne tem a ver com adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensão, inveja, glutonaria, homicídio, bebedice. Pegou? Fruto do Espírito: gozo. Gozo. Aquele gozo. Paz. Longânimo. O que é longânimo, pastor? Tardio em irar. Benigno, fazer o bem. Bondoso. Mansidão. Temperança. Cara, de uns 9 frutos aqui, uns 7 tem a ver com paciência, calma, controle, domínio. Ele está dizendo, ó, se você não entender isso aqui, eu paro, ó, o que ele está dizendo? Se você tiver paz, se você tiver longanimidade, se você tiver bondade, mansidão e temperança, domínio próprio, você não vai produzir o adultério, a fornicação, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, porfia, emulação. Porque uns são consequência, o outro é causa. E a gente tenta curar pela consequência, não quer curar a causa. É como se você tentar tampar uma coisa, uma água, torrente de água, você tampa aqui, ela vai vazar lá. Não tenta tampar, vai lá e fecha a torneira. Ele está dizendo, não adianta você lutar contra as obras da carne, se você não produzir o fruto do Espírito. Aí a gente pensa, fruto do Espírito então é o que, Senhor? A gente pensa que é justamente o ao contrário do fruto da carne. Ele diz, não. Você não vai precisar preocupar com nada que é fruto da carne, se você tiver domínio próprio. Aí eu comecei a orar dizendo, Senhor, teu Espírito está aqui? Tá. Trouxe a ferramenta? Trouxe. A partir de hoje, se o teu Espírito é comigo, me domina. A partir de hoje, tira essa coleira daqui. Já teve muitas das vezes que eu estava para explodir. Porque Satanás sabe os nossos limites. E ele fica provocando para ver se a gente vai lá e cai, quebra tudo. E ele começa a apertar o botão. E não estava acontecendo nada, eu estava em paz. Eu estava dizendo, estou calmo, estou tranquilo. E o diabo aqui, ó, levantando. Sentia ele rondando, fazendo de tudo para apertar o botão. Mas não tinha mais efeito. E eu dizia, eu estou em paz. Você não domina mais. Não vai mais ter pó. Não vai mais ter pó, Satanás. Deus tirou a coleira. Por quê? Porque eu vou produzir o fruto que Ele tem para mim. Deus disse no começo desse culto, e eu vou dizer aqui então de novo em forma profética. Quem lembra que Deus disse aqui que tinha cura hoje? Pastor, eu quero ficar liberto. Eu quero que esses cachorros saiam de perto da minha porta. Eu quero que eles vão embora. Você vai parar de produzir o pó. Como, pastor? Deus vai colocar em você os frutos do Espírito. Deus vai te dar gozo. Chega de ansiedade. Descansa no Senhor. Deus vai te dar paz. Chega de agonia. Viva a paz do Senhor. Você pode estar na guerra, mas a paz do Espírito está maior na tua vida. Você vai ser longânimo, você vai ser benigno, você vai ser bondoso, você vai produzir o fruto da fé, você vai ser manso,
Cura mais. Para alguém como Pedro, para alguém como Cláudio, para alguém como tantos outros aí, ser manso é uma barreira. Porque a gente diz assim: ninguém manda em mim, eu não levo desaforo para casa. E o Espírito Santo vai dizer: não levava, agora você está comigo, você vai ser manso. Urai, relai, relai. Porque tem muita gente aqui que está destruindo o casamento. Não é o demônio que está destruindo, é a sua língua. Tem muita gente aqui que está destruindo a vida, e não é o demônio que está destruindo, é você. Porque quando você perde o controle, você quebra tudo. Você não leva desaforo, você fala, você faz o que você quer. E o Senhor está dizendo: você vai aprender a ser manso, porque eu quero produzir em você um rio. Aleluia, aleluia. Um rio de água limpa, água pura. E aonde esse rio passar, ele vai começar a dar fruto. Deus vai te dar controle sobre o que você sente. Salai, relai. Porque tem muita gente aqui que a coleira dele é a carência. Na hora que ele está quase bom, Satanás aperta a coleira da carência e ele se larga, ele se abre, ele se solta, porque ele diz: eu estou carente, eu estou sozinho, eu estou querendo, eu preciso. E Satanás está mantendo refém. Deus está dizendo nessa noite: não vai mais precisar. Tira a coleira, tira a coleira, tira a coleira, tira a coleira. Tira a coleira, tira. Satanás não vai te manipular. O teu sentimento não vai ser manipulado. O teu pensamento não vai ser manipulado. Olha o rio, olha o rio, olha o rio, olha o rio. Ele está curando, ele está curando. Alagara xereme calamagai. Ele me quebra sobre a Alabacalamantuí. Ele me capaece. Nagaiui, hahaha. Stuipi que terá saio. Alamantui que hanagai. Sabe esse baldinho de ração? Chuta ele hoje. Diz: acabou o pó. Acabou o pó. Ele pai. Ele surimi. Querido, se você não crê no poder da palavra, eu não tenho mais nenhuma coisa poderosa para te ajudar. Não existe. Tem gente que crê mais em profetado do que em palavra. Tem gente que crê mais em bagunça do que em palavra. Eu não creio. Tem gente que crê mais em sonho do que em palavra. Também não creio. Tem gente que crê mais em música do que na palavra. Também não creio. Não existe uma ferramenta mais poderosa para Deus mudar o homem do que a palavra. Se Deus está falando nessa noite que vai fazer, a palavra é suficiente. Creia na palavra e diz: vai ser. Pastor, qual é a garantia? A garantia é que não existia nada nesse lugar. Esse universo estava tudo vazio. E ele começou a dizer: haja. E começou a existir. Ele começou a criar do escuro. Ele começou a criar do vazio. E ele dizia: haja, vem, eu quero. E tudo ia acontecendo. Ei, pode não ter na tua vida, pode estar escuro, pode estar vazio, nem matéria-prima tem, mas ele vai dizer: acha, 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 acha. Por quê? Porque eu quero. Acha, acha. Acha.
Você pode ter sido plantado na pior terra do mundo. Você pode ter sido plantado na lama. Você pode ter sido plantado no lugar mais sujo. E você estava produzindo fruto sujo, porque você foi plantado em um lugar sujo. Mas você não teve culpa. Você não teve culpa quando nasceu. Não teve culpa quando era criança. Não teve culpa quando era adolescente. Te levavam, te faziam o que queriam, porque a tua raiz estava no local errado. Mas quando você se tornou uma árvore adulta, você começou a dizer: Senhor, arranca, porque esse não é o meu lugar. E o diabo vai dizer: é sim, você nasceu assim, vai morrer assim. Você vai dizer: mentiroso, eu nasci aqui porque eu não tinha escolha, mas acaba hoje, porque eu sei que eu não preciso morar aqui. Eu tenho terra, e a minha terra é o céu. Eu quero ir para a videira, eu quero ir para lá. Fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Arranca a raiz hoje. Arranca a raiz agora e diz: eu vou para a videira. Sai, Satanás, sai, Satanás. Eu vou para a videira. Sai, eu vou para a videira. Urimi calai, ele me calabara xeremei. Ele me tira e me doremassai. Ele me churia. O céu está aberto aqui nessa noite, irmão. O céu está escancarado hoje. E Deus está dizendo: vem, eu vou lhe enxertar em mim. Vem, vem. Todo aquele que está cansado, sobrecarregado, Ele diz: vem a mim, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Ele está dizendo: vem. Você vai produzir em mim. A Bíblia diz: ainda que uma árvore tenha sido cortada e já esteja seca, apenas ao cheiro das águas ela brotará. Irmão, você pode estar caído à beira do caminho, cortado, seco, não produzindo nada. Deus nessa noite está dizendo: só pelo cheiro das águas eu vou mostrar que eu sou Deus na tua vida. E ainda hoje você vai produzir algo novo. Se eu sou homem de Deus e a palavra de Deus está na minha boca, ainda hoje, antes que você durma, você vai sentir que Deus já produziu o primeiro fruto. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir as intenções do coração do homem, e ela penetra até a divisão dos ossos, das juntas e das medulas, entre a divisão da alma e do espírito. Ela não volta atrás sem antes cumprir aquilo que foi enviada. A palavra é poderosa, ela está indo na alma, aonde o psicólogo não vai, aonde o psiquiatra não vai, aonde o pai não vai, aonde a mãe não vai, aonde o marido não vai, aonde a esposa não vai, aonde ninguém chega, nem a medicina mais moderna. Deus está dizendo: eu criei você, eu sei te consertar, eu criei você, eu sei te arrumar. Deixa o Criador fazer, deixa Ele longe, deixa Ele fundo, deixa Ele consertar a máquina. Pastor, eu já tentei, você tentou. Deixa ele tentar. Olha o carpinteiro aí. Deixa ele moldar a tua casa. Deixa ele moldar a tua vida. Deixa. Põe a mão no ombro do irmão e começa a orar. Põe a mão no ombro, fecha o corredor. Se essa palavra veio do céu, tem cura hoje aqui. Você não vai sair daqui igual. Chega desse mal. Chega dessa coleira. Chega de Satanás te